Está escrito em Eclesiastes 1, versículos de 1 a 11, o seguinte: Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. E o versículo 8, ele continua. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Meu irmão, minha irmã, o livro de Eclesiastes é considerado por muita gente como um livro pessimista, ou seja, um livro que as suas declarações representam um ânimo depressivo e desiludido por parte do autor, especialmente na sua introdução. Mas isso não reflete a verdade. Para atravessarmos essa floresta de reflexões, muitas vezes fechada e com pouca luz, é preciso ter em mente aonde o escritor quer conduzir os seus leitores. Isso certamente muda o enfoque de toda a sua argumentação inicial e lhe dá cores que completam um belo quadro. Assim, mesmo chocados com a visão aparentemente negativa do início do livro, nós temos de dar um voto de confiança ao escritor, no sentido de saber que ele quer nos ensinar coisas positivas, preciosas, coisas edificantes. E estas, quando bem compreendidas, tendem a mudar a nossa visão sobre a vida e seus valores, e que os veremos do modo como Deus os vê. Para tanto, é preciso ter em mente que o propósito do escritor de Eclesiastes parece ser o de estimular o temor do Senhor como a chave para uma vida significativa em um mundo que é em tudo mais desprovido de significado. E o livro começa de um modo clássico, com a apresentação autoral. Ele diz logo no versículo 1, Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Apesar de o livro não vir assinado com o nome do seu escritor, não é difícil descobrir a sua identidade, visto informar ser, ao mesmo tempo, um filho de Davi e rei em Jerusalém. Nenhum outro filho do rei Davi, fora Salomão, assumiu o trono de Israel. Então é claro que a palavra filho pode muitas vezes ser compreendida no Antigo Testamento como outro descendente, como um neto ou um bisneto ou outro da mesma linhagem. Mas a história dos reis davídicos não habilita muitos deles a serem pregadores sábios, e nenhum outro deles
utilizando ensinos e linguagens tão semelhantes ao restante da literatura de Salomão. Sendo assim, apesar da objeção de boa parte dos estudiosos modernos, Salomão é o candidato praticamente indiscutível ao posto de autor do livro de Eclesiastes. É importante também notar que a palavra hebraica traduzida aqui como pregador também tem como sentido de um presidente de uma assembleia. Pois é, presidente de uma assembleia. Pregador significava isso, né? Uma boa descrição para um rei ou de um coletor ou colecionador, digamos assim. Alguém que reúne informações suficientes para torná-lo um bom professor ou pregador. Algo que descreve bem a figura e a função do rei Salomão, especialmente na produção do livro de Eclesiastes. Pois muito bem, tendo se apresentado como autor, Salomão então faz a sua primeira afirmação. No versículo 2, ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Em outra versão diz futilidade de futilidade, tudo é futilidade. Dá no mesmo, né? O termo vaidade pode ser confundido assim com o aspecto pessoal, a beleza. Mas não se resume a isso somente. Não. Refere-se também para coisas que são vãs, fúteis, que não fazem sentido real para a vida, que são passageiras. Assim, esse é um início enigmático, pois se trata de uma conclusão forte e inesperada que precisa ainda ser explicada e provada por Salomão, né? Em suma, resumindo, o que é postulado neste versículo é que todas as coisas ligadas à vida são passageiras e não têm sentido em si, ou melhor, não dão sentido à existência humana. Todas elas são inúteis para nos explicar por que e para que existimos. Além disso, a compreensão e usufruto delas são incapazes de dar sentido à vida das pessoas e somente podem fornecer uma felicidade ilusória a quem a busca. Alegrias passageiras. E tem tantas pessoas iludidas com as coisas deste mundo, não é verdade? Então não é para menos que muita gente acha que Eclesiastes é um livro tremendamente pessimista e fruto de uma mente deprimida e decepcionada com o mundo. Mas isso não é verdade. Todo o livro de Eclesiastes, todo o livro, deve ser lido e analisado à luz da conclusão do autor, na qual ele compara o temor do Senhor a todos os meios de vida sem ele. Mas, por ora, o escritor quer impactar os seus leitores com as implicações inevitáveis da visão incorreta sobre o mundo, a parte do conhecimento e do relacionamento com seu Criador. Longe do seu Criador, o homem não chega a lugar nenhum. Por isso Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. O seu intuito parece ser o de mostrar a vacuidade das coisas nelas mesmas, sem que o relacionamento saudável com o Senhor venha dar sentido a tudo mais. Desse modo, Salomão lança uma pergunta muito retórica. No versículo 3, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Qual o proveito? Então a pergunta é retórica porque, apesar de inevitavelmente levar à reflexão a respeito dos resultados do trabalho, a resposta que Salomão almeja obter é: nenhum proveito. Nenhum. Absolutamente nenhum. A expressão traduzida como o esforço que ele empreende é a tradução da mesma palavra em duas formas diferentes e sequenciais.
o que é um modo hebraico de dar ênfase ao significado do termo. Nesse caso, o termo tem um sentido de trabalho, mas também de aflição ou problema, mostrando que esse trabalho é árduo, preocupante e desgastante, criando mais aflição no homem do que lhe dando sentido à sua existência. Algo importante a se notar para a boa compreensão do livro de Eclesiastes é a perspectiva com a qual Salomão expõe tais pensamentos, descrita na expressão debaixo do sol. Em várias referências aqui no livro de Eclesiastes, em vários versículos, ele faz referência a essa expressão debaixo do sol. Sua preocupação não é com a localização desse astro dentro do sistema solar ou em relação às galáxias. Não, mas em oferecer uma ideia equivalente à expressão debaixo do céu, né? Então, referindo-se a este mundo em que nós vivemos. Assim, ele nos ajuda a olhar pela lente do homem que vive apenas pelo que vê e não pelo que está acima do sol e do céu, a saber, o Deus Criador de tudo e Redentor daqueles que creem nele. O primeiro golpe na visão existencialista é mostrar aos homens, especialmente aqueles que se acham importantes, o quanto são dispensáveis e passageiros. O versículo 4, Salomão diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, a ideia de Salomão não é propriamente a de informar até quando a terra irá existir, mas utilizá-la como parâmetro a fim de provar seu argumento a respeito da transitoriedade da vida. Normalmente nós vemos a nossa geração como central no desenvolvimento do mundo e fundamental no decurso da história. Entretanto, o texto bíblico chama a memória dos seus leitores para as gerações passadas. Chama-nos a olharmos para o retrovisor da vida e olhar para as gerações passadas, das quais eles quase nada sabem e que em nada afetam os seus objetivos imediatos. É como se dissesse que todas as gerações pensaram ser fundamentais até passarem e darem lugar a outras gerações. Ao contrastar a sucessão de gerações, aqui em Eclesiastes, com a permanência da terra, Salomão quer tirar dos leitores qualquer tipo de pretensão de que suas vidas tenham em si importância atemporal e contínua. É claro que alguém pode pensar que essa mensagem se encaixa melhor no mundo antigo do que no mundo atual, no mundo moderno em que nós vivemos, com seus avanços rápidos e astronômicos, cheio de transformações. Alguém também pode dizer que a experiência de vida de cada pessoa é uma sucessão de mudanças. Contudo, apesar das grandes transformações pelas quais os homens passam em suas vidas e em suas gerações, a criação permanece seu curso sem ser transformada significativamente por nós, tornando as nossas mudanças e os nossos progressos em fatores insignificantes diante do mundo no qual nós habitamos. Pois é, dando continuidade, para provar esse ponto de vista, Salomão passa a observação de certos fenômenos da natureza. E aí ele chega no versículo 5, Eclesiastes 1, versículo 5. E ele declara o seguinte: levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. A impressão inicial que Salomão dá é de que o sol está em movimento ao redor da terra.
Entretanto, isso não constitui um erro, mas o uso de um tipo de linguagem chamada de fenomenológica, é isso mesmo, e a qual narra os eventos como eles se parecem do ponto de vista de quem está observando, sem se importar com a exatidão científica. Dessa forma, o presente objetivo é expor o movimento diário do Sol, exatamente mostrar a continuidade e a constância do universo independente do que o homem faça, independente do que o homem pense, sinta, ou queira, ou conheça. Logo em seguida, logo depois de descrever a movimentação do Sol no sentido leste-oeste, ele completa o quadro com o vento girando constantemente no sentido norte-sul, né? Norte-sul. Ele diz: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos, ou aos seus circuitos, ou direção. Então, ele está falando que não existem somente ventos. A própria Bíblia cita outras direções de ventos, como aqueles vindos do leste e do oeste. Porém, o quadro aqui se completa em si mesmo quando, para os 4 lados que se olhe, a terra e a natureza constituem seu curso constante, sem qualquer alteração, por causa dos homens, independente do que eles pensem de si. Então ele fala aqui do leste, do oeste, do norte, do sul. E o próximo ciclo descrito por Salomão envolve exatamente a água dos rios. No versículo 7 ele diz: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Há lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então, o movimento contínuo da água em uma só direção é mais uma prova da continuidade e da automanutenção da natureza, independentemente do homem. O que não é citado, mas que não é um grande mistério, é como pode a água correr constantemente, sem encher o mar e sem esgotar o seu suprimento, pois qualquer pessoa é capaz de entender que a razão para tanto é a chuva. Outro fator natural constante é geração após geração. Inicialmente, isso pode não parecer grande coisa no argumento sobre a futilidade ou a vaidade das coisas que compõem a experiência humana e o progresso alavancado pelo desenvolvimento das humanidades, pela tecnologia e por tantas modernidades que nós, no mundo em que vivemos hoje, estamos vendo, cada dia sendo surpreendido por inovações tecnológicas. Porém, basta que haja uma temporada prolongada de estiagem ou de chuvas intensas para mostrar que, mesmo com todos os avanços tecnológicos, o homem é totalmente sujeito ao seu meio e é incapaz de vencer a sua força ou impedi-lo em seu curso. É incrível, mas é verdade. Não há homem poderoso com relação às forças da natureza. Imagine as forças de Deus. É óbvio que não há nada errado com os ciclos que mantêm a criação, porque é a renovação diária dos recursos naturais que nos possibilita viver e que mantém a fauna e a flora e a sucessão de estações do ano e a produção de alimentos para nós e para os demais animais. Mas a repetição de voltas nos elementos da criação, como o sol, os ventos e a água dos rios, mais do que observações científicas ou análises do que veem os nossos olhos, parece ser a tentativa de Salomão de provocar certa sensação a nós que lemos o livro de Eclesiastes, uma sensação de pequenez e de transitoriedade em um mundo que existia antes dele e que continuará a existir normalmente depois de sua morte, sem sentir a sua falta.
Interessante, né? O outro efeito de mencionar as sucessivas voltas do Sol no sentido leste-oeste, dos ventos no sentido norte-sul e das águas descendo e subindo morros é a sensação de monotonia. De modo que Salomão aponta isso também em seu argumento no versículo 8. Ele diz: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. É muito interessante, né? Esse aqui é um versículo que apresenta muitas dificuldades de tradução, especialmente porque o seu sentido não é tão claro a ponto de, pela facilidade de compreensão, auxiliar os tradutores em sua tarefa. Porém, mesmo assim, apesar disso, ele parece mostrar que, apesar da continuidade repetitiva da criação, o homem não é capaz de explicar tudo o que a move e a mantém. Não havendo a possibilidade de um término no processo de observá-la e aprender sobre ela. É como se o homem fizesse um curso que ele nunca conseguirá concluir, não conseguindo obter realização pessoal e satisfação plena nessa atividade intelectual. Isso, obviamente, suscita uma questão, eu diria, crucial. Ou seja, é inútil observar a criação? Será que é inútil observar a natureza? Observar as coisas criadas por Deus? Claro que não. Pois as Escrituras afirmam que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso o apóstolo Paulo menciona em Romanos 1, versículo 20. Contudo, a perspectiva que Salomão está abordando em seu livro é a do mundo debaixo do sol, no qual o homem ignora a existência do Senhor ou simplesmente não se importa com ela, herdando do universo, com isso, uma mensagem vazia e insatisfatória. Por isso ele declara: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. É como bolhas de sabão, coloridas, lindas, mas se destroem, desaparecendo. Nesse ponto, alguém poderia contestar dizendo que o sentido da vida não está no universo em que ele existe, mas na história que ele ajuda a traçar. Mas essa é mais uma área que recebe um duro golpe das observações de Salomão, pois ele declara no versículo 9: o que foi, é e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Nada é novo. Imagine, tudo que você vê novo na vida não é novo. Os campos dos acontecimentos, pelo visto, é também marcado por ciclos que se repetem. E essa realidade se deve nem tanto à mesmice da natureza, mas à mesmice do homem, o qual, mesmo geração após geração, continua tendo as mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas fraquezas, os mesmos impulsos, os mesmos pecados. É por isso que governos se sucedem, guerras se repetem, relacionamentos continuam a ocorrer, tradições são mantidas e quebradas, agrupamentos são feitos e desfeitos, conhecimento é transmitido, conquistas se acumulam e tragédias continuam a recair sobre os homens. E por mais que cada evento isolado tenha um grande impacto sobre a sua geração, eventos semelhantes ocorreram em outras épocas, sem que a história se quebrasse no meio ou deixasse de seguir o seu curso, o seu rumo constante. E a conclusão de que não há nada novo debaixo do sol
é enfatizada por uma pergunta que, apesar de seu caráter retórico, Salomão faz questão de responder no versículo 10. Ele diz: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. A resposta sobre o surgimento de novidades é um sonoro não, visto que os acontecimentos atuais são apenas repetições de eventos semelhantes do passado. Da mesma forma que ocorre na natureza, a repetição constante de realizações anteriores é também verdadeira nas atividades das pessoas, fazendo com que a sua observação também seja maçante e produza cansaço e falta de satisfação do homem. No final das contas, as novidades que o homem vê são novidades apenas para ele próprio. Algo que tira delas o caráter de novo e que confere falta de sentido ao seu descobrimento. O escritor é alguém muito hábil com a sua pena, pois os ciclos monótonos e repetitivos que ele descreve são também expostos por meio de suas frases sucessivas e circulares. Dessa vez enfatizando os ciclos históricos, ele declara no versículo 11: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, não há recordações das coisas passadas, nem haverá recordação das coisas que ocorrerão no futuro. Elas não serão lembradas por aqueles que virão depois. É isso que Salomão está declarando. E essa afirmação parece ser um pouco exagerada, pois a história se lembra de feitos e de nomes notáveis, mas esses, se comparados à totalidade das pessoas que já viveram e que ninguém nunca ouviu falar delas, e dos acontecimentos que já ocorreram e ninguém sabe, são menos que uma gota no oceano. De tão vasta que é essa conta. Isso certamente faz com que Salomão tenha razão ao desencorajar as pessoas que leem o livro de Eclesiastes a se achar importante ou crer que deixará marcas indeléveis na história. Pura ilusão, vaidade de vaidade, futilidade de futilidades. Quando nós olhamos para a história passada e percebemos que só conhecemos pequenos grãos daquilo que ela foi, nós temos nisso mais uma prova da futilidade da vida, da vaidade da vida, quando considerada completa em si mesma. A conclusão que podemos tirar desse trecho inicial do livro de Eclesiastes é que todo progresso que o homem julga conhecer ou promover é inexistente e vão, pois o seu alcance é ínfimo na natureza, o seu conhecimento completo é inatingível e as suas conquistas são esquecidas nas gerações futuras, esvaziando-o de qualquer sentido ou valor duradouro. Mas o que Salomão quer produzir com essa reflexão, então? O que ele quer passar para nós? O que podemos entender dele ao ler, ao meditar, ao refletir nessas palavras? Simplesmente desanimar os seus leitores e tirar deles o prazer de viver? Não, absolutamente. Na verdade, Salomão tem propósitos bem maiores e nobres que esses. Porém, para atingi-los, é preciso primeiramente que a pessoa que lê Eclesiastes entenda qual é o resultado da perspectiva da vida apenas da visão existencialista, a visão ateísta ou simplesmente de alguém que não se importa com Deus, ou com aquilo que não vê, olhando apenas para as coisas debaixo do sol. Se pelos olhos da fé o homem não consegue olhar para acima do sol,
para o Deus Criador e Salvador, que a tudo dá sentido e significado, tudo que conhecerá na vida será futilidade de futilidades, vaidade de vaidades. Tudo será vaidade. Deus abençoe sua vida, meu querido e amado irmão. Desejo a você e sua família um domingo maravilhoso e reflexivo. Um grande abraço.